Boa noite, bem-vindos ao Mercados Financeiros. Hoje é a segunda edição deste novo programa da TVL, que tem o propósito de informar e esclarecer sobre assuntos relacionados com a economia e mercados, trazendo assim um mundo de oportunidades e de negócios que todos os dias preenchem o cotidiano das principais cidades mundiais. Hoje, na segunda parte do programa, teremos a grande entrevista a Raquel Varela, historiadora e coordenadora do livro A Sustentabilidade da Segurança Social. No panorama nacional, continua um impasse político que pouco ou nada trará de positivo para o país, tendo em conta que o crescimento económico não se faz de coligações partidárias, mas sim de medidas concretas, que há muito deixaram de fazer parte do programa político, tenha ele que cor tiver. As taxas de juros da dívida pública continuam perto dos 7% e para esta quarta-feira foi agendada uma ida aos mercados em maturidades de curto prazo, 6 e 12 meses. Sendo uma das emissões para reembolsar em 20 de dezembro deste ano, o que face à indicação do anterior ministro Vítor Gaspar que as necessidades de financiamento estariam resolvidas para este ano, pode indiciar mais uma falha na previsão do déficit e daí a necessidade extra de capital. Em relação à questão da dívida, relembro que o importante não é ir aos mercados a qualquer preço, mas sim com taxas de juros sustentáveis, ou seja, na ordem dos 3% nas emissões a 10 anos, que só irá ser possível caso se implemente o mercado interno da dívida pública, criando assim mais interesse e pressão compradora, reduzindo igualmente a sangria de capital que está a acontecer para o estrangeiro todos os anos em forma de juros, na ordem dos 7 mil milhões, tal como indicado no Orçamento de Estado de 2012. Como, por exemplo, estão inscritos 8,6 mil milhões de juros do ano passado, o que faz esta componente unitária de custos como a maior de todo o orçamento e com tendência para aumentar, não apenas devido ao aumento constante da dívida, mas também dos juros a que nos financiamos, o que caso todos fossem ao valor do empréstimo do FMI, 5,3%, então tais encargos subiriam para os 11 mil milhões anualmente. Já ontem saiu o boletim de verão do Banco de Portugal, onde resumidamente aligeira a recessão para este ano, dos 2,3% para os 2%, devido a um crescimento em dobro do previsto das exportações e a uma ligeira melhoria no consumo público e privado. O que na minha análise não irá acontecer, até porque a contração registada nos primeiros 3 meses do ano foi de cerca de 4%, e mesmo com eleições pelo caminho, os valores de queda do PIB deverão ser superiores aos 3%, ainda assim distantes dos 4,6% previstos pelo Citigroup o ano passado. Para 2014, o relatório reduz o crescimento de 1,1% anteriormente esperado para uma estagnação, o que mesmo assim é uma análise muito benevolente, caso a estratégia económica não seja invertida até lá. Outra convicção da instituição tem a ver com os custos de financiamento do Estado, que se prevê se reduzam dos 2,8% para os 2,3% em 2013 e se agrave para os 3,8% em 2014, o que também será de difícil obtenção, tendo em conta que a taxa média da dívida pública anda nos 4%. Já na Bolsa Nacional, destaque para as fortes quedas do BANIF, na ordem dos 50% desde o aumento de capital a semana passada. O PSI 20 encontra-se ligeiramente abaixo do valor pré-admissão de Vítor Gaspar. No panorama internacional, mais concretamente nos Estados Unidos, os índices estabeleceram esta semana máximos históricos, embalados por bons resultados empresariais e por uma diminuição do receio acerca da atuação do Banco Central. Nos resultados, destaque para a Goldman Sachs, que duplicou os ganhos trimestrais com bom desempenho na componente de investimentos. Já o Citigroup registrou uma subida de 26% nos resultados, com bom desempenho na componente de comissões de negócios. A Johnson & Johnson também surpreendeu pela positiva, com o segmento de medicamentos a registrar um desempenho acima do previsto. Em sentido inverso, estiveram os números da Coca-Cola. A maior empresa de bebidas não alcoólicas do mundo indicou as dificuldades económicas sentidas um pouco por todo o mundo para o resultado abaixo das previsões, que levou os títulos da empresa a encerrarem ontem em queda e a pressionarem os índices. Durante as próximas semanas, irão sair diariamente os números dos resultados trimestrais das maiores empresas, o que impulsionará o mercado para os novos máximos ou irá levar para a retração, dependendo da qualidade do desempenho dos mesmos. E termina aqui a primeira parte do programa. Não perca já a seguir a entrevista com a historiadora Raquel Varela.
Boa noite. É hoje minha convidada Raquel Varela, coordenadora do estudo que deu origem ao livro A Segurança Social é Sustentável. Boa noite, Raquel. Boa noite. Bem-vinda. E obrigada pelo convite. Obrigado por ter aceito. Raquel, este livro basicamente desmistifica bastantes falácias que existem na opinião pública. E para mim é um dos grandes problemas que Portugal tem hoje em dia, existir muita desinformação e muita contra-informação no que diz respeito a assuntos como este, por exemplo, da sustentabilidade da segurança social. O que é que, em termos práticos e em termos concretos, o livro nos diz acerca deste assunto? A segurança social é sustentável? É paga por nós ou não? O livro divide-se em 3 partes. Primeiro são os estudos da sustentabilidade da segurança social, que nós fazemos a contabilidade toda associada a isso. A segunda parte tem a ver com a história, um bocadinho com a história de quem nós somos a partir do trabalho. Quem é que trabalha, como é que trabalha, o que é que consome, como é que evoluiu a organização dos trabalhadores, o sindicalismo, etc. E a terceira parte tem a ver com estas questões, por um lado, das alternativas, por outro lado, com as questões, quer da nova reconfiguração das classes trabalhadoras, portanto, quem é que são hoje os trabalhadores em Portugal, e também um bocadinho as questões do assistencialismo, que não são segurança social, porque assistência e segurança social são dois itens diferentes. Eu creio que a maior falácia que é aqui desmontada é a tese que os autores diretos deste estudo classificam de catastrofista da insustentabilidade da segurança social devido ao aumento da esperança média de vida. E, portanto, nós provamos que a sustentabilidade da segurança social não depende do aumento da esperança média de vida. A esperança média de vida, aliás, é uma boa notícia, é uma excelente notícia, porque ela implica alguns milhares de anos de desenvolvimento científico, social, e ela, nomeadamente, implica a segurança social. Ou seja, é o bem-estar associado à segurança social, nomeadamente a possibilidade de deixar de trabalhar a partir de uma certa idade, quando já se tem menos força física para trabalhar, o ter acesso, isso tem a ver com o Estado Social, o ter acesso a cuidados de saúde, etc., que permitem também um aumento da esperança média de vida. E, portanto, o que nós fizemos foi estudar aqui, digamos, 2 grandes vertentes. Por um lado, aquilo que é a descapitalização da segurança social em nome da transferência de recursos do setor privado para o setor público, e que nós temos insistido nesta questão. Portanto, há uma série de fenómenos que levam a que o Estado abuse. O Estado é fiel depositário das contribuições dos trabalhadores, ele não é dono dessas contribuições, essas contribuições são dos trabalhadores, e leva a que o Estado use esse dinheiro para fins que não a segurança social. Nós queremos que o maior erro foi logo em 1986-87 a agregação das reformas ao desemprego. Ou seja, a ideia de que está no mesmo fundo as políticas de desemprego e as políticas de reformas e pensões. Isso significa aquilo que tem significado até agora e de cada vez de forma mais drástica, que é, pode-se usar o Fundo da Segurança Social para pagar o desemprego. Mas é o desemprego que descapitaliza a Segurança Social, porque se não há pessoas suficientes a trabalhar para pagar a Segurança Social, isso leva também à descapitalização da Segurança Social, nomeadamente através de alguns dados concretos, a agregação numa taxa social única como condição de adesão à União Europeia, dos descontos do subsídio de desemprego com os descontos das contribuições para a Segurança Social, chamadas reformas e pensões. Raquel, mas há outros fenómenos... Só uma questão. Esse, por acaso, é um item bastante importante, que eu até há bastante pouco tempo, há coisa de 2 anos, tinha tinha claramente na minha mente que a segurança social, ou seja, a contribuição de cada um, era realmente um estilo de um fundo à parte. E, aliás, tenho ouvido durante muitos anos, por exemplo, o ex-ministro Bagão Félix falar nisso, inclusive a separar bem as águas, e bastantes constitucionalistas a separarem bem essas águas. No entanto, este ano, isso caiu um pouco por terra, ou seja, eu ouço as pessoas responsáveis, e algumas também na componente jurídica, a dizer, não, isso não é bem assim, isto vem tudo do bolo do mesmo saco. O que põe aqui graves problemas, não só ao nível da sustentabilidade, mas também
na esfera jurídica, porque, na realidade, as pessoas estão a ser um pouco enganadas, porque é mesmo assim, ou seja, diz que desconta-se para depois se ter e que é algo que supostamente é um bolo fechado, mas afinal não é assim. E como a Raquel disse, e muito bem, têm sido feitas transferências, têm sido transferidos para o bolo público ativos que não têm o valor pelo qual são transferidos, responsabilidades acrescidas, como a Raquel inclusive referiu, de alguns fundos, da Portugal Telecom e da RTP, se não estou em erro? Não, da Portugal Telecom, da ANA, da Marconi e da Caixa Geral de Depósitos. E, claro, da banca, agora... Mas como é que a Raquel vê esta questão desta dualidade de ideias? Não, é uma dualidade, essa dualidade, e até me espanta de certa forma que Bagão Félix agora faça essa referência, porque ele, enquanto ministro, também contribuiu para isso ao flexibilizar as leis laborais, porque a flexibilização das leis laborais em Portugal, ao contrário do que tem sido dito, a flexibilização não era para combater o desemprego, a flexibilização faz mais desemprego, porque a flexibilização permite a mão de obra permanentemente móvel, ou seja, quando as empresas precisam, chamam os trabalhadores, quando não precisam, libertam-se dos trabalhadores. Este sistema não permite descontos seguros e permanentes para a segurança social. Agora, isso que diz, eu penso que tem toda a razão, ou seja, nós temos a transferência desses fundos, claramente, até porque esses fundos hoje têm um valor de menos 1/3. Mas há mais. A questão das dívidas à Segurança Social já ascende a qualquer coisa como 9 mil milhões de euros. Portanto, já é mais do que, por exemplo, o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. A própria utilização do Fundo da Segurança Social para investimento em títulos de dívida pública e financiamento do Estado. É isso que significa o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. E, portanto, mas há mais, por exemplo, as políticas de layoff ou as políticas de assumir os salários em atraso. Eu acabei de receber a notícia de que só na região do Porto, neste momento, está em qualquer coisa como 40 milhões de euros devido à insolvência de empresas, a dívida à Segurança Social, agora neste momento, referente a este período. E, portanto, estes processos descapitalizam um fundo que não devia sequer entrar na consolidação das contas públicas, porque ele não faz parte das contas públicas. Contribuições e impostos não são a mesma coisa. Portanto, os impostos são não consignados. Nós pagamos impostos e o Estado, infelizmente, não dando conta disso, facto que eu sou contra, porque eu creio que neste momento não é preciso nenhuma auditoria à dívida pública para se saber que quem trabalha não deve. Nós provamos no Quem Paga ao Estado Social que toda a parte do Estado Social é garantida pelos trabalhadores, mas há outros trabalhos que já esclareceram claramente que o problema da dívida pública e do déficit, ou melhor, o problema do déficit não está associado ao Estado Social, mas à permanência de rendas fixas de capital, nomeadamente os trabalhos do Dr. Carlos Moreno e do Dr. Paulo Moraes, sobre PPPs e subcontratualização de serviços. Portanto, eu creio que a dívida é totalmente ilegítima e não é preciso auditar a dívida, mas creio que é importante auditarmos a dívida pela simples razão de que as contas públicas têm que estar abertas aos cidadãos, são as nossas. E, portanto, é verdade que nós não sabemos o que é que se passa com os impostos e devíamos saber o que é que se passa com os impostos ao detalhe. E eu até creio que se devia aqui colocar a questão da consignação. Ou seja, as pessoas estão dispostas a pagar para a saúde, estão dispostas a pagar para a educação, mas se calhar não estão dispostas a pagar para uma PPP. E isso deve ser claramente, isso deve ficar na mão das pessoas que contribuem e que trabalham. Mas as contribuições não. As contribuições para a Segurança Social, elas são consignadas. Ou seja, por princípio, esse bolo da Segurança Social não é um bolo do Estado. O Estado é fiel depositário e tem um contrato com as pessoas em que elas entregam-lhe uma parte do salário, porque a Segurança Social é salário, ou seja, as pessoas não recebem o salário na totalidade e deixam uma parte para quando deixam de trabalhar, aos 65 anos, receberem esse salário. E agora o Estado ousa, um Estado que é preciso refletir sobre isto. Portanto, neste momento, a maior fatia do orçamento do Estado é pagamento de juros da dívida pública. É esse Estado que diz que vai cortar e que corta as pensões e as reformas, facto que é totalmente imoral, ilegítimo e inaceitável. Ainda bem que a Raquel fala na questão das pensões e reformas, porque na minha perspectiva é extremamente simples. E, aliás, é mais uma daquelas questões que a desinformação e a contra-informação está presente.
Porque é tão simples como chegar a um computador da Segurança Social e ver quanto é que aquela pessoa descontou durante a vida inteira. E fazer o cálculo quanto é que esta pessoa pode receber até ao final da sua vida, do tempo de vida que ainda está previsto que tenha. Ou seja, não é nada difícil. Portanto, e estes cálculos individualizados até que podem ser feitos são tão simples de apresentar, só que nunca são apresentados, porque é muito preferível dizer que não é sustentável porque se ganha mais do que aquilo que se descontou, quando um computador hoje em dia está tudo informatizado, existe o desconto daquela pessoa durante toda a sua vida contributiva. Portanto, esta questão é fácil de ser ultrapassada. Mas o problema é que a questão da segurança social, ela não é, digamos, nós usamos esta imagem, esta metáfora da ideia de que as pessoas põem numa caixinha o valor da sua segurança social, mas ele não é bem assim, porque o nosso sistema é um sistema de repartição. Ou seja, as pessoas que estão a trabalhar hoje pagam para os que já deixaram de trabalhar. Ora, é facilmente compreensível se estas pessoas que têm direitos, nomeadamente conquistados durante o período revolucionário de 74 e 75, que significou um aumento significativo na massa salarial, na ordem dos 15%. Isso não foi calculado por nós, já existem esses cálculos, eles são aqui apenas referidos. Portanto, os da massa salarial durante o período da Revolução de 25 de Abril. Mas essas pessoas ganham mais e descontaram mais do que aquilo que hoje os seus filhos, entre aspas, são os trabalhadores precários ou os desempregados. E é essa a chave da sustentabilidade da segurança social, ou seja, são as relações laborais. Isso não tem nada a ver com a questão demográfica. Até porque nós fizemos as contas à questão da produtividade, e essa é aqui uma questão central, que é o seguinte: basta aumentar, mesmo com o cenário que nós temos, bastaria aumentar ligeiramente a produtividade para garantir a sustentabilidade da segurança social. Porque nós, quando falamos da segurança social, nós não falamos só de quem trabalha e de quem não trabalha, falamos de como é que as pessoas trabalham. Não só as suas condições laborais, portanto, o seu salário, o seu horário de trabalho, etc., mas com que meios estas pessoas trabalham. Deixe-me usar esta metáfora que ela é usada por autores aqui no livro, que é a metáfora dos comensais. Se nós temos 20 pessoas para alimentar, o esforço de alimentá-las é completamente diferente. Se eu for uma camponesa que usa uma enxada, ou se eu produzo a comida num sistema de tratores, de agricultura de capital intensivo e, portanto, agricultura industrializada, chamemos-lhe assim. Não estou aqui a defender a agricultura cheia de agrotóxicos, pelo contrário, estou só a dizer o seguinte, que os níveis de produtividade são muito importantes quando nós pensamos como é que vamos alimentar essa pessoa. Como é completamente diferente se eu sou uma camponesa que só tenho uma faca para cortar os alimentos, ou se tenho uma série de robôs de cozinha. Ou seja, a nossa capacidade de garantir a sustentabilidade da segurança social, acima de tudo, tem a ver com esta questão da produtividade. E a questão da produtividade tem a ver com esta questão do desenvolvimento tecnológico. E, em média, hoje, um trabalhador é muito mais produtivo do que quando foram inventados os sistemas de segurança social que eram sustentáveis. Como é que hoje, com mais produtividade, eles não são sustentáveis? A resposta é que a produtividade no país tem aumentado à custa da descida, tem aumentado ao mesmo tempo que se desce o custo unitário do trabalho. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós podemos aumentar a produtividade, a riqueza, e podemos fazê-lo aumentando o salário das pessoas, ou pondo mais pessoas a trabalhar, ou pondo as pessoas a trabalhar, até porque as pessoas, quando trabalham menos, trabalham melhor, em geral. Enfim, isto são estudos concretos. A partir da 6ª, 7ª, 8ª hora, as pessoas perdem capacidade de concentração, etc. E, portanto, a questão da forma como nós trabalhamos, do horário de trabalho, das condições laborais, ela é determinante para se compreender este funcionamento, que é um funcionamento como um todo. E era isso que eu gostava de chamar a atenção, se me permite. Esta, para mim, é a questão central. Não existe esta coisa de que estão os reformados de um lado, os desempregados do outro e os trabalhadores precários do outro. Ou seja, nós temos uma tendência para olhar para o mercado laboral fragmentado. Infelizmente, na minha opinião, eu creio que nem os sindicatos têm muito pouca capacidade de dar uma resposta inversa, ou seja, olhar para o mercado laboral como um todo. Tanto que, por exemplo, muitos sindicatos, alguns,
assinaram, no início dos anos 90, as reformas antecipadas. Não compreendendo que as reformas antecipadas implicavam que esses trabalhadores iam muito mais cedo para a reforma, iam ser um peso sobre a segurança social e que iam ser substituídos por trabalhadores precários que hoje não conseguem pagar o suficiente para eles terem as reformas. Isto é um exemplo concreto Exato. de como este bolo ele funciona como um todo. E, portanto, se nós temos, de um lado, trabalhadores, como neste momento os estivadores do Porto de Lisboa, em que são chamados a deixar de ganhar de salário base 1.700 euros e 550, em que muitos são despedidos e foram despedidos a seguir à greve geral e são substituídos por ninguém. São substituídos, sabe como? Por turnos. Turnos sobre turnos. Ou seja, os estivadores que lá estão fazem permanentemente turnos extra, até com perigosidade e aumento da probabilidade de acidentes de trabalho, fora as consequências a longo prazo na sua saúde. Ora, isto torna insustentável a segurança social, porque alguém que ganha 550 euros no nosso país, com o preço da alimentação e com o preço dos transportes, não consegue descontar para a segurança social. E, portanto, o que eu queria chamar a atenção, sobretudo, é isto. Nós temos que ter uma visão global da força de trabalho. Sim, essa questão da segurança, da produtividade é extremamente importante e eu tenho ideias específicas em relação a isso. Aliás, nós estamos muito baixos em questões de produtividade por muitos motivos. O Estado é um dos grandes motores contra a produtividade empresarial. Também nunca foram criadas, ou não foram criados mecanismos para que, por exemplo, uma das componentes essenciais da produtividade tem a ver com a mais-valia do produto que nós fazemos. E é um assunto que eu tenho andado a chamar a atenção, é que nós, por exemplo, não temos um mercado financeiro desenvolvido e o mercado financeiro é o principal motor da competitividade. Aliás, não é por acaso que as cidades mais competitivas do mundo têm também os mercados financeiros mais desenvolvidos do mundo. E porque não é a questão do jogo, não é nada disso. Tem a ver com as questões de financiamento das empresas, por exemplo, muito mais barato, porque se a empresa está a pagar juros altos aos bancos, não consegue ter depois mecanismos financeiros para pagar mais aos empregados ou então adquirir material tecnológico superior. Assim como, por exemplo, o mais importante da sociedade global hoje em dia nós não temos, que é os financiadores das startups ou da mais-valia principal, que hoje em dia é a massa cinzenta. Ou seja, nós não temos uma estrutura que financie startups. Nós em Portugal nunca poderíamos ter um Facebook, nem um Google, nem uma Apple, porque não existe esse tecido, não existe esta estrutura e só existe o apoio às empresas já estabelecidas através do empréstimo bancário. Portanto, e essa questão é muito importante, porque a produtividade não advém de turnos em cima de turnos, não é assim que a produtividade vem. Eventualmente até poderia ganhar alguma coisa a curto prazo, mas não é assim que os mercados desenvolvidos funcionam. E nós mas é que a questão da produtividade, eles, eu acho que há aqui duas questões. Enfim, a questão dos mercados financeiros eu não conheço, de facto, porque não é a minha área. Eu tendo a achar que o capitalismo, o sistema capitalista neste momento e esta crise que nós vivemos e que começámos a viver em 2008 é muito mais uma crise na produção e na minha opinião, seguindo alguns autores que trabalham connosco, ela começa justamente na produção industrial norte-americana. E, portanto, eu creio que o impacto desta crise na produção nos mercados financeiros, ou nos chamados mercados financeiros, o que isso significa mercados financeiros? Significa que os detentores da propriedade viram-na brutalmente desvalorizada, porque ela se desvalorizou na produção real. Mas, independentemente disso, que efetivamente não é... portanto, eu não posso fazer aqui uma análise do que são os mercados financeiros, porque, como disse, não olho para esse lado, mas eu creio que a questão do financiamento é uma questão central. Porque a questão do financiamento, ela remete hoje, na minha opinião, para aquilo que é o Orçamento de Estado e este modelo económico. Ou seja, nós de facto o Governo está a construir uma economia baseada no Orçamento de Estado. E, portanto, as pequenas e médias empresas têm dificuldades de acesso ao crédito, porque há 2 ou 3 grupos económicos absolutamente claros, portanto, é o Grupo Mota e Gil, é o Grupo Mel, é o Grupo Espírito Santo,
que vivem das subcontratualizações, das PPPs e de todos os mecanismos ligados à banca e da banca à dívida pública, aos juros da dívida pública. E nós olhamos para uma economia em que aquilo que verdadeiramente move com ímpeto estes grupos económicos não é a iniciativa, não é a inovação, como tanto se apregoa, o empreendedorismo. Aquilo que verdadeiramente os move é o bolo do Orçamento de Estado. É como é que se vai conseguir fazer negócios com o Estado que implicam transferência de recursos públicos para o setor privado. Porque é óbvio que se nós vamos fazer um mega terminal na Trafaria, que é uma nova Expo, e que é, segundo o sistema de PPP, que garante uma renda fixa, sem risco, nós temos que ir tirar dinheiro a algum lado. E qual é o dinheiro mais fácil de tirar? É a saúde, é a educação, é a segurança social. Porquê é que ele é mais fácil de tirar? Porque, infelizmente, não há uma resistência ao nível da descapitalização do fundo público e porque esse bolo social é realmente o grande bolo, portanto é o bolo contributivo e é o grande bolo onde se vê que se pode fazer esse esquema de desvio de recursos. Nós temos um sistema privado de saúde que metade dele vive de subsistemas com a saúde pública. Sim, mas este é o nível dos nossos ditos empresários inovadores. Mas isso como é que conseguem negócios com o sistema público. Exato, mas eu acho que isto era claro há cerca de 10 anos. Aliás, eu quando me apercebi que os sistemas privados, os hospitais privados, estavam a começar a crescer como cogumelos em Portugal, claramente, e estando habituado aos mercados, já com alguma experiência na altura já, eu claramente, bom, para eles conseguirem ter a sua posição no mercado, o público vai ter que deixar de existir. É tão simples, isto é simples. Ou seja, porque nós não somos um país que tenha capacidade para ter privados e um público, especialmente um público bom. Portanto, imediatamente a primeira coisa que ia acontecer era que o público ia ser desprovido de serviços e de recursos também. Mas nós também não temos um sistema, até porque não temos, com a queda brutal dos salários e do consumo interno, nós nem sequer podemos aplicar aqui, e isto de facto tem a ver com a crise mundial do sistema capitalista e com a condição periférica de Portugal, ou semi-periférica, para ser mais exata. Que é, nós também não temos um sistema que aguente o sistema privado. Ou seja, a ideia de que as pessoas deixam de ir ao sistema público, porque a taxa moderadora são 20 euros, mas vão ao sistema privado, é falsa, é desconhecer aquilo que são os salários e as condições dos trabalhadores em Portugal. O que é que nós temos dos idosos com mais de 65 anos da região de Lisboa e na região da Grande Lisboa, nós estamos a falar de um universo de 2 milhões de pessoas. Portanto, são 3 milhões e tal, 2 milhões são população idosa. Deste universo, na região de Lisboa, a taxa de suicídios nos idosos com mais de 65 anos aumentou 47% desde que iniciou-se o chamado Memorando de Entendimento, ou resgate, que eu acho que é um sequestro. Mas aumentou 47% a taxa de suicídio. 1/3 dos idosos, desde que começa o Memorando de Entendimento, deixa de ir aos serviços de saúde e 13% deixaram de adquirir medicamentos. E porquê é que eles não vão ao serviço de saúde? Já nem é o problema da taxa moderadora, é o simples problema do transporte. Nós temos associações, eu ainda há pouco estive com algumas delas em conferências, que estão neste momento a pagar o bilhete do transporte a doentes com cancro, que tiveram cancro, para fazerem as revisões, eu vou dizer revisões, que não são revisões obviamente fazem os carros, embora os corpos também sejam máquinas, para fazer os check-ups regulares para garantir que não há reincidências, ou não sei se será esse o termo médico, mas, ou seja, estão a pagar o transporte. E, portanto, este é o modelo de desenvolvimento, que é, nós não temos salário suficiente ou reforma suficiente para que os nossos avós, pais, as pessoas que construíram este país, possam se deslocar ao hospital. E eu acho impressionante que nos digam que estas pessoas nos deixaram dívidas e um grande peso. Elas são um peso para nós. Bom, primeiro há aqui um problema, diria eu, básico de falta de chá. Porque, vou dizer assim, de falta de chá, porque nós estamos a falar das pessoas... Nós estamos a falar dos os nossos idosos, coletivamente. Os nossos pais, basicamente. Claro, nós não estamos a falar de uma pedra inerte.
A segunda questão é que, do ponto de vista económico, isso é errado, porque estas pessoas deixaram os hospitais com dívidas, mas deixaram-nos os hospitais. Primeiro, elas nem nos deixaram as dívidas têm muito mais a ver com outras questões que poderemos abordar. Mas elas deixaram-nos... Nós temos os hospitais, nós temos as máquinas, nós temos os médicos formados. E eles foram formados porquê? Porque nós utilizámos riqueza coletiva para pagar as universidades e, portanto, o mesmo se passa com as escolas. Isto é a riqueza coletiva que foi deixada. Por isso é que é tão injusto as pessoas referirem-se às pensões do regime não contributivo, que são pensões miseráveis. Estamos a falar na ordem, às vezes, dos 100 e muitos euros, 200 euros, não mais do que isso por mês. Mas estas pessoas não ganhavam o suficiente antes do 25 de Abril para poderem descontar, porque o salário era tão baixo que não podiam descontar, e foi decidido que elas tinham contribuído para a riqueza coletiva. Elas são a minha avó, que nunca descontou, mas que criou 5 filhos. Esses 5 filhos foram para a universidade. Como foram para a universidade, tornaram-se muito mais produtivos. Mas essa é uma riqueza que ela... É uma riqueza dela. A educação, aliás, a educação é uma riqueza. Ela pode ser transformada em capital se o trabalho se transforma em força de trabalho e entra no mecanismo mercantil. Ainda bem que a Raquel disse isso da educação, porque por acaso está esse assunto é referenciado no boletim do Banco de Portugal de ontem e fala inclusive na atenção que deve ser dada à educação, como a educação um pilar fundamental da competitividade também e do crescimento económico. E hoje em dia vê-se que a educação está a ser vista como um extra. Aliás, os estudantes estão a deixar um pouco de ir para as universidades, estão eventualmente a tentar procurar trabalho, às vezes até trabalho no exterior, e basicamente nós estamos a destruir não só a economia, mas também a destruir os pilares que supostamente nos suportariam daqui a alguns anos. Porque nós, se não tivermos quadros e massa cinzenta daqui a alguns anos, então nós não vamos ter sequer a questão de podermos ser competitivos em termos de salários baixos, porque as pessoas, salário mais baixo de tudo, não é? Mas o Governo parece não se importar com isso, porque até convidou os nossos jovens a emigrar. Sim, mas o Governo... Jovens que nos custaram a todos a educar, porque as universidades, a escola pública, tudo isso faz parte da riqueza social. Sim, mas nós o Governo todos fomos educados nesse é o primeiro naquela questão, é uma questão muito hipócrita estar-se a dizer vamos cortar nas pensões isto, aquilo e aquilo, porque as pessoas receberam a mais. Mas são exatamente os políticos os que mais recebem daquilo que nunca descontaram. Portanto, é a maior hipocrisia que existe em Portugal. É termos pessoas com descontos de 8 anos, às vezes até menos, que têm reformas vitalícias com altos valores e depois andam a dizer que são as pensões mínimas ou curtas que as pessoas receberam mais. A começar por figuras do Estado como o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República. Exatamente, mas sendo assim, é muito simples. Ponham os números cá fora. Digam quem é que são as pessoas que recebem 200, 300 euros ou mesmo 500 euros de reforma. Quem é que são essas pessoas que estão a receber mais do que descontaram? Sejam diretos. Ou seja, mas o problema é que eles não podem ser, porque se calhar batem numa parede em que diz, bom, isto realmente não é verdade. Nós estamos aqui a desinformar as pessoas. Porque eu acho que existe a desinformação com objetivo. Portanto, não é uma desinformação inconsciente. Tem consciência. O que é feito hoje em dia e a contra-informação que existe de todo este assunto da segurança social e da sustentabilidade do Estado é uma contra-informação. E a principal delas tem a ver, por exemplo, com os custos cujos que a Raquel já falou, que são, e como bem indicou, o maior custo unitário do Orçamento de Estado e que tem aumentado todos os anos. Já estamos em perto de 9 mil milhões, se eu não sou erro, não é? E que até hoje não se mexeu uma única palha para reduzir este valor. E é muito fácil de o reduzir. Para já, criando um mercado interno de dívida pública, até porque existe capital em Portugal, existem cerca de 140 mil... O problema é que a própria existência do... quer dizer, a própria existência de dívida pública, ela é... Porque é dúbia. Claro, porque se nós calculamos, como calculamos, que os trabalhadores, ou seja, quem vive do salário, trabalhadores em sentido amplo,
até porque esses conceitos, os velhos conceitos de associar o trabalhador ao trabalhador industrial de Fátima Caco não fazem qualquer sentido. Quando nós somos trabalhadores, somos assalariados. Isso está dividido como tal, até oficialmente. Se os trabalhadores pagam todos os seus todas as suas funções sociais, eles não são os gastos, eles são os credores do Estado, que entregaram ao Estado em impostos e contribuições o suficiente para pagar o Estado Social, e nós, quando fizemos as contas do Estado Social no outro livro, fizemos desagregando com muito detalhe, portanto, porque o índice COFOG do Eurostat é um índice que obriga o Estado português a dizer onde é que gasta em saúde e dentro da saúde quanto é que é pessoal, quanto é que é máquinas, quanto é que é custos com a internet. Isso está tudo desagregado no Eurostat. Quando nós fizemos esses custos ao detalhe, a conclusão que temos é que há anos que há inclusive é superávit. E, portanto, não se pode atribuir qualquer tipo de dívida pública ao público. Isto passa a redundância. Ela é uma dívida que tem que ser assumida por quem a contraiu. E quem a contraiu não foram os trabalhadores. Esta analogia, por exemplo, que eu costumo indicar, da ponte 25 de Abril, por exemplo, que é uma ponte que foi paga já está paga há bastantes anos, mas que numa determinada altura foi utilizada como compensação para uma PPP. Uma PPP. Uma PPP que o Dr. Carlos Moreno explica com basicamente, muito detalhe. A ideia e um pouco o espelho e a cópia dos outros negócios é dentro do estilo as coisas estão pagas, mas nós não queremos que isto depois passe para o público. E sabe qual é o negócio? Para quem nos está a ouvir, é interessante. Eu li isso justamente no trabalho do Dr. Carlos Moreno. O negócio é o seguinte, o Estado subcontratualiza com esses grupos que vão passar 100 carros por dia, não são 100, estou aqui a dizer um número, estou só a tentar dar uma relação, uma ordem de grandeza, que vão passar 100 carros por dia, mas na verdade passam 30. E, portanto, os outros 70 carros, o pagamento dos outros 70 carros é assumido pelo Estado. Ou seja, o que se faz, e estes não são os números reais, mas são números assim grandes, o Estado, na minha opinião, propositadamente. Há quem diga que é por inconsciência ou por incompetência. Eu acho que é preciso muita incompetência para negociar que vão passar X carros ou que o tráfego dos comboios vai ser X e depois ele cai 2/3 e tudo o resto é assumido pelo Orçamento de Estado sobre essa forma de PPP. Que as PPPs são algo absolutamente central, porque é iníquo falar de cortes nas seguranças sociais quando nós somos o país que mais tem, cujos valores das PPPs, das parcerias público-privadas, que é este esquema, portanto, este esquema, esta relação até um bocadinho obscena entre público e privado. Nós gastamos mais 1/3 do que a França, que é o segundo país na Europa que a seguir tem mais PPPs, mas nós gastamos 3 vezes mais do que a França e 23 vezes mais do que a Itália. Portanto, não há nenhum exemplo em toda a Europa de um país que tenha tantos negócios entre o Orçamento de Estado e grupos económicos dominantes, porque de facto eles são mesmo dominantes, está por fazer a história de tudo o que estas empresas são donas, não é? Porque nós associamos as empresas a algumas áreas, a alguns setores económicos, mas eu creio que, feitas as contas, a concentração de riqueza em Portugal é muito maior. Ou seja, se nós fizermos as contas de quantas empresas subcontratualizadas dependem do grande grupo económico, de quantos fundos imobiliários estão na propriedade desse grande grupo económico, de quantas pessoas estão endividadas na sua casa ou no seu pequeno comércio a esse grande grupo económico, e nós terminamos com um país cujos donos e proprietários são, de facto, 6 famílias, 7, 5... E porquê é que a Raquel acha que isso... como é que isso foi possível? Foi possível? Bom, primeiro foi possível porque eu também não vejo, não querendo desculpabilizar de forma alguma. Quer dizer, o modelo de desenvolvimento capitalista mundial do pós-guerra é um modelo onde a promiscuidade Estado-privado é muito grande. E ele também é assim nos Estados Unidos. A maior indústria do mundo e a maior indústria norte-americana é a indústria de guerra, e é uma indústria que depende do orçamento de defesa. É preciso dizer. E foi assim que eles saíram da crise de 2000. E foi assim que eles saíram da crise, e também saíram desta crise assim. Porquê? Porque neste momento metade da IBM, da General Electric e da Boeing
está associada à indústria de guerra. Portanto, não é diretamente o drone ou a bomba, mas é as componentes elétricas, as componentes informáticas, etc. Portanto, e essa indústria de guerra, ela tem, ao longo de todo o desenvolvimento capitalista do século XX, uma função de puxar todos os outros setores económicos, o aço, etc. Claro, também tem a função de matar pessoas e nos fazer viver na barbárie, como se vê agora em quem tem o azar de consumir os produtos produzidos por essa indústria, não é? Passo o sarcasmo. Mas isto para dizer o seguinte, ou seja, a verdade é que o modelo de desenvolvimento capitalista do século XIX, que é um modelo baseado na livre concorrência, é um modelo que nós não observamos no século XX e muito menos observamos no pós-guerra. Muito menos observamos no pós-guerra. Tanto que eu acho que o conceito de neoliberalismo é um conceito que eu deixei de utilizar. Cheguei a utilizá-lo em alguns dos meus trabalhos e deixei. Porque eu acho que não há nada de liberalismo neste sistema. Ou seja, ele é uma forma de keynesianismo conservador, em que há um massivo investimento público, só que esse investimento público não é feito nos bens públicos. A Raquel acha que a sua percepção é que vivemos em capitalismo? Justamente nesta forma de capitalismo que caracteriza o início do século XXI, que é, face às constantes quedas das taxas médias do lucro, as empresas ou os grupos que conseguem sobreviver viram-se para aquilo que é os orçamentos públicos. A questão da mercantilização dos serviços públicos é clara. Por exemplo, até aqui, saúde e educação não faziam parte do lucro. Ou seja, a ideia era, nós montamos um hospital e nós temos alguns exemplos absolutamente maravilhosos, que são raros no mundo. Por exemplo, em Portugal, o filho de um pobre e um filho de um primeiro-ministro vai à Estefânia ou vai a um hospital pediátrico no Porto e tem aí a garantia de ter o melhor tratamento. Isto é algo... há muito poucos países no mundo que se possam orgulhar disto. Ou seja, ter construído um hospital onde as classes sociais ficam à porta e onde as crianças são tratadas de forma idêntica. É óbvio que se nós decidimos que o hospital não é para tratar crianças, mas é para vender máquinas da Siemens, é para vender protocolos com o Grupo Melo, é para fazer subcontratualizações de serviços porque há listas de espera e porque depois há promiscuidade entre os que trabalham no público e no privado e depois são os hospitais privados que ficam a comatar as ditas listas de espera. O que é que nós temos no fim desta história? Entretanto, claro, reduzimos os custos brutalmente e, portanto, pagamos menos aos enfermeiros, obrigando-os a fazer imensos turnos, pagamos mal aos médicos no hospital público, na esperança de que eles vão também trabalhar para o privado. O que é que nós temos no fim desta história? Nós temos um negócio, não temos saúde, temos um negócio. Exato, mas esse, aliás, para mim, isto que nós vivemos não é capitalismo. Eu sou um defensor acérrimo do capitalismo, mas não é isto. Isto não é. Aliás, o capitalismo não é um negócio sem risco. E as PPPs são um negócio sem risco. Portanto, para mim, não há diversas... Tem que viajar para o século XIX. Não há diversas formas de capitalismo. Não existe. Isso é, as pessoas já tentam... depois, quando se fala num capitalismo diferente... Não, para mim não. Ou é carne ou é peixe. E o capitalismo é muito simples no seu estado puro. E não é isto. No capitalismo tem que haver riscos... e tem que haver uma perspectiva de todos os intervenientes estão com o objetivo centrados na mesma linha. O que não acontece hoje em dia. Ou seja, hoje em dia, por exemplo, na questão do trabalhador e da empresa, hoje em dia o trabalhador português está quase sempre de costas voltadas para a empresa. O que é errado do ponto de vista da ideologia do capitalismo, o que é errado do ponto de vista de produtividade. Eu acho que os sindicatos portugueses, eu sou bastante crítico dos sindicatos portugueses, sou a favor dos sindicatos, sou contra os portugueses porque acho que fazem um péssimo serviço. E a primeira que deviam fazer era pôr exatamente os trabalhadores dentro da mesma linha dos interesses da empresa, ajudarem, fazerem a ponte entre o trabalhador e a empresa, e não estarem meramente concentrados na questão dos salários,
porque há muitas formas, e os mercados financeiros são um excelente mecanismo de ter acréscimo de receitas, através, por exemplo, das stock options e de capital da empresa, e é a única forma. Um trabalhador tendo capital na empresa é a única forma de ele estar logo, automaticamente, alinhavado com os interesses da empresa. E foi uma coisa que o agora distinguido banqueiro Horta Osório, inclusive disse numa entrevista que fez, que lhe perguntaram, por causa do rendimento, que tinha sido algo avantajado, entre aspas, e ele indicou, sim, eu vou receber isso se os resultados do banco forem tais, e só vou receber, aliás, vou receber, mas vou ter de estar cerca de 5 anos ou 7 anos sobre o risco de me virem buscar o dinheiro se os resultados forem instáveis, ou seja, provocou... Mas quanto é que ele vai receber? São uns quantos milhões. Mas eu, pessoalmente, eu não critico nada disso. Aliás, eu critico, por exemplo, e isso foi um caso que aconteceu com a Raquel num programa televisivo, em que houve um empreendedor, entre aspas, que indicou que tinha feito um negócio para fazer t-shirts e vender, e no qual ele invocou que seria melhor ganhar-se o ordenado mínimo do que estar desempregado. Que é o programa da Troika. Aliás, esse tem sido a reconfiguração toda do mercado laboral português. Ou seja, há cada vez mais desempregados, mas as pessoas saem do mercado de trabalho e quando voltam para ganhar menos. Tanto que o nosso número de trabalhadores a ganhar o ordenado mínimo subiu de 8% para 12%. Ou seja, tendencialmente as pessoas que conseguem voltar ao mercado de trabalho voltam para ganhar o ordenado mínimo, que não é mínimo. Ele é um ordenado abaixo da reprodução biológica, porque o ordenado mínimo é calculado sob a base de um cabaz de compras que tem a ver com a alimentação do trabalhador, tem a ver com a possibilidade de pagar a casa e deslocar-se para o trabalho. Quem ganha o ordenado mínimo em Portugal não consegue fazer isto. Nós, aliás, apresentamos aqui os números exatos. Neste momento há 10% dos portugueses que trabalham, portanto eu já nem estou a falar dos desempregados, que trabalham e não conseguem pagar as suas contas mínimas, portanto contas de simples sobrevivência. Mas eu não creio que neste momento, e que o século XX nos tenha provado, que há uma forma de compatibilizar aqui, de uma forma saudável, os interesses dos trabalhadores e os interesses das empresas. Não porque os empresários sejam pessoas más, e eu creio que a história do capitalismo deve ser deslocada de uma história meramente moral para uma história factual. Um empresário em Portugal que não paga o ordenado mínimo fecha as portas porque não consegue sobreviver. Portanto, não é um problema. E atenção que eu não defendo isto, porque eu não defendo este modelo de sociedade, eu não sou uma defensora do capitalismo. Mas estou só a dizer que isto tem a ver com o problema da competição e com o problema da inserção das empresas no mercado nacional e no mercado mundial. Ou seja, o ordenado mínimo é iníquo, mas se um empresário pagar mais do que o ordenado mínimo, ele não consegue sobreviver porque o empresário do lado vai pagar menos do que o ordenado mínimo. Ou seja, nós temos aqui um sistema competitivo que permanentemente pressiona os custos para baixo e que nos leva a chegar a esta conclusão trágica: mais vale receber o ordenado mínimo do que estar no desemprego. O que ainda por cima é mentira, porque quem está no subsídio de desemprego, por exemplo, consegue fazer na chamada economia informal, que eu creio que não existe trabalho informal, mas consegue fazer algum tipo de atividades à parte, seja a senhora que ficou desempregada de uma fábrica e vai ser empregada doméstica, seja a senhora que ficou desempregada de outro setor e vai arranjar uns cabelos ou vender umas comidas, ou seja o que for, e consegue chegar ao fim do mês com 600, 700 ou 800 euros. E, portanto, nesses casos, que não são poucos e que permitem às pessoas não ter que socorrer-se da caridade, é preferível, de facto, estar desempregado do que ganhar o ordenado mínimo. Ou seja, agora, o sentido dessa frase, e houve o Pedro Vieira fez um post muito giro no Facebook quando aconteceu essa situação, que eu penso que foi uma situação muito interessante para se debater a questão do ordenado mínimo que deixou de ser mínimo, em que ele dizia, mas é preferível estar no gulag do que estar morto, é preferível ter uma perna do que não ter nenhuma. Mas não vamos programar. Mas isso é o nosso padrão, quer dizer, isso é o nosso padrão de sociedade. Nós chegámos aqui, há 1.300.000 licenciados, nós acabámos por fugir um bocadinho da questão da educação, que eu penso que é interessantíssimo, porque, enfim, eu não estudo a educação do ponto de vista da evolução da educação, mas do ponto de vista da formação da força de trabalho, porque a educação é isso.
É uma riqueza que está a ser construída quando as crianças são formadas, depois jovens e depois jovens adultos, que pode ser transformada, ou será ou não transformada em capital, nesta sociedade. Portanto, a formação da força de trabalho é algo absolutamente central e que eu creio que se nós tivéssemos algum tempo para refletir sobre isto, que é a descapitalização dos fundos sociais, portanto, do Estado Social, está a levar a quedas dramáticas da qualidade educativa. E é, na minha opinião, completamente, enfim, eu até diria um bocadinho errado, estar a discutir se o problema da educação é o problema do professor A ou do professor B ou do primeiro ciclo, porque o problema é generalizado. Nós, para termos bons professores, temos que ter boas universidades. Para termos boas universidades, temos que pagar bem aos professores universitários. Temos que ter cursos longos. Ninguém aprende em 3 anos. Isso não existe. E eu acho que não é uma questão de falta de não podemos ter turmas de 30 alunos. Pessoas competentes, nós temos. Raquel, estamos mesmo em cima do tempo. Fica desde já o convite para outra entrevista em que iremos, com certeza, debater essa questão da educação extremamente importante, a questão do ordenado mínimo também, até porque agora a Alemanha parece que estão a discutir a implementação de um ordenado mínimo, vem também no boletim do Banco de Portugal. Desde já agradeço ter aceitado o convite e ficamos então marcados para outro dia. Muito obrigada. Foi o Mercados Financeiros de hoje. Obrigado, boa noite.